muito tempo com a Fernanda. Essa história é longa, né, Fernanda? Tudo começou há 18 anos atrás. Nós Exatamente. tínhamos de pesquisa de clima organizacional e faltava alguém para tocar essa área de clima organizacional. E eu disse, cara, preciso achar uma psicóloga que possa me ajudar, porque aqui só tem maluco, nós estamos precisando de contratar uma psicóloga. Aí aparece uma baixinha, cara, e tá, só que me falta, com aquela pinta de surfistinha, né? E aí vem 1,5 m, meio quilo, né? Pesando meio quilo, assim, será que tá? E durante esses 18 anos, a gente vê que a ciência foi um spin-off dentro da Alcon, o primeiro spin-off que nós fizemos dentro da Alcon, virou uma empresa, ela tem hoje independência, autonomia, e, cara, cada vez nos impressiona mais pelas entregas que faz, com muito orgulho. Eu acho que eu já comentei para muitos de vocês que a Nike escolhe, né, Fernanda, um parceiro de pesquisa por continente. E as entregas que a ciência tem feito tem garantido para a gente, já repetidos anos, esse voto de confiança da Nike, que é uma mega marca, uma mega empresa que tem nos ajudado a também trazer reputação e que, evidentemente, traz outros estudos. E a gente saiu dessa coisa de fazer pesquisas de clima organizacional para uma grande vocação e interesse da própria ciência, que era ser uma grande companhia de inteligência de mercado, ser uma operação de inteligência de mercado. E, nesse sentido, a ciência desenvolveu 2 grandes vetores, né, na mão da Fernanda, que é um profundo trabalho, muita tecnologia para identificar os fatores de decisão de compra dos clientes, etc., mas sem perder esse pé nas soluções orientadas a descobrir como é que as pessoas se comportam de uma maneira geral. Então, dentro desse contexto, né, a gente vai conversar hoje justamente sobre esse assunto, de um tema que originou-se ali atrás. Nós tivemos, algumas semanas atrás, um evento sobre CX, sobre o Consumer Experience, e a Pascale, que era a nossa convidada naquele momento, que hoje também está nos acompanhando aqui, junto com a Fernanda, trouxeram também esse assunto que não está colado diretamente, né? Porque não tem como a gente falar em experiência do cliente sem a gente falar também no employee experience, na experiência do próprio colaborador na trajetória da empresa. Tu pega uma empresa como o Selbet, né, Rafa, que é uma empresa que entrega serviços para o mercado, uma instituição financeira, qualquer que seja a empresa, está muito ligado à vocação de atender, à vocação de servir, o nível de engajamento que as pessoas têm com a própria companhia, com a própria empresa. Então, hoje, a nossa Fernanda, o currículo é gigante, né? Psicóloga, formada pela PUC, já desenvolveu projetos de consultoria com a gente nesses 18 anos e pesquisas dos mais diferentes campos de abordagem no B2B, B2C, e na área toda de diagnósticos de clima organizacional, ela é uma das maiores referências nacionais hoje, com vários estudos, está sempre sendo convidada a fazer apresentações dos resultados dos nossos estudos. Então, é uma baixinha que realmente conhece muito e muito a contribuir. Tá? Nós definimos esse tema não só por conta da importância, né? A Cassiane trouxe uma história agora, também está começando a aparecer muita gente com ansiedade, etc. Mas a gente aqui no Alcon está vivendo um contexto de diferentes prismas. Né? A gente está, às vezes, olhando, buscando e embarcando soluções para resolver problemas financeiros, outros problemas de mercado, problemas de processos internos, entendendo um pouco dessa dinâmica da transformação digital, da importância da governança, vem agora a LGBT, Covid, muitas frentes, né? E a gente não pode deixar de olhar para essa frente da gestão, da liderança e das pessoas, porque esse contexto todo está nos obrigando, inclusive, a ter um redesenho das próprias competências organizacionais e, por tabela, a competência dos executivos, principalmente daqueles que estão em nível de mando, né? Então, é inevitável que a gente hoje entenda que as pessoas são parte cada vez mais importante na entrega do que as empresas estão precisando, né? Precisam contar mais com as pessoas. Claro que a gente tem hoje mais pontos críticos de análise, talvez em muitas empresas a gente está sentindo isso, a criticidade sobre a cobrança está um pouco mais arrefecida, porque a dinâmica das pessoas também, no seu próprio habitat, mudou muito, né? Uma gestão que agora também passa a ser uma gestão remota, mas, de qualquer maneira, a gente tem que entender todas essas novas nomenclaturas, que não são só modismos, né? São formas diferentes da gente enxergar
às vezes, soluções que já eram embarcadas com uma nova roupagem e, às vezes, novos conceitos que nos obrigam a estar sempre nos atualizando e nos modernizando, tá? Então, já é de longo tempo que as empresas falam nessa questão toda de pesquisa de clima organizacional, índice de engajamento, Great Place to Work, como uma maneira de valorizar as pessoas dentro do contexto. Eu costumo brincar nos nossos programas de formação e desenvolvimento gerencial de que pessoa é problema, né? Quanto mais pessoas, mais problemas. Uma vez um empresário chegou para mim, eu perguntei assim, Matheus, para ele, quantos colaboradores tu tem na tua equipe? Ele disse, tenho 1.250 contra mim. Então, eram 1.250 caras contra ele, né, cara? Então, tem ainda essa visão, né, de qual é o papel das pessoas, são problemas, a gente pode automatizar tudo, gente realmente entrega, as lideranças são importantes para isso. Então, cara, quem sou eu? A Fernanda está aí como uma grande especialista para trazer este conceito do Employee Experience para a gente entender um pouquinho, além do próprio... do que é o engajamento das pessoas, o que é que são esses conceitos, a importância disso no dia a dia e a gente entender, a partir da mão dessa especialista, o que é o Employee Experience e de como é que a gente constrói uma jornada, né, de qualificação do Employee Experience para dentro da empresa, trazendo aqui, se possível, né, Fernanda, o máximo de exemplos práticos daquilo que a gente está vivendo aqui dentro da Alcon, da ciência, etc. Tá? Bom, nós montamos aqui, evidentemente, um roteiro de conversa, a conversa daria, eu já disse para a Fernanda, dá para fazer 10 edições de Alcon Talks aqui, mas vamos começar, né? Fernanda, vamos começar nosso bate-papo hoje aqui, falando sobre essa questão toda do que é o Employee Experience. Né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho para todo mundo, até para nos colocar na mesma página, e as principais diferenças, né, do que a gente vê de Employee Experience com as outras metodologias todas de valorização do comportamento das pessoas, do elemento humano. Fernanda, muito obrigado pela tua presença. Manda ver, querida, manda lá. O que é esse negócio do Employee Experience? Vamos começar pelo básico. Então. Boa noite, pessoal. Está todo mundo me ouvindo bem, sem ecos? Eu vi que tinha uns chats aqui, o pessoal dizendo que tinha eco, tranquilo? Bom, prazer falar e desafio, né? O Clóvis está super acostumado às lives e sempre para mim é um desafio poder estar aqui interagindo com vocês num formato live, trazendo conhecimento e experiência do que a gente tem e também contribuir e vocês trocarem com a gente também. O Clóvis me apresentou aí, né? Então, assim, realmente a gente tem uma relação de muitos anos. Eu acho que toda essa vivência dentro da Alcon aí fez a gente passar por diferentes clientes e diferentes momentos também das empresas, né, Clóvis? Eu acho que quando a gente fala um pouquinho dessa maturidade com as pesquisas, o amadurecimento que as empresas começaram a ter no olhar de pessoas, ele também mudou, né? O que a gente tem escutado muito, e agora trazendo para o nosso bate-papo de hoje, que é o EX, esse é um tema que realmente ele está cada vez mais forte, ele nasce lá em meados de 90, junto com o Employer Branding, depois a gente vai falar um pouquinho do conceito e da estratégia de Employer Branding, mas ele nasce justamente... Oi? Oi? Eu acho que tem alguém com o microfone, agora acho que deu. Então, ele vem com essa leitura das empresas ficando cada vez mais preocupadas com a experiência do funcionário, não apenas a satisfação dele no ambiente organizacional. Então, quando a gente começa a avaliar o Employee Experience, a gente está avaliando toda a jornada do nosso funcionário desde o momento que ele entra na empresa, que é o que a gente chama do onboarding, ou seja, ele saiu da fase de seleção, que a gente vai falar um pouquinho que tem a ver com o Employer Branding, e entra na fase da jornada dele. E essa jornada, por que as empresas estão preocupadas? Todos os pontos de contato que ele começa a desenvolver dentro da companhia durante todo o processo dele de amadurecimento até a saída. Então, o que a gente tem investigado muito quando a gente fala no EX, a gente avalia muito a cultura da empresa e o jeito de ser dela, e quanto que as pessoas também estão conectadas com esse formato e esse fit cultural, né? Então, por que as empresas têm avaliado e por que estão nos procurando, e cada vez mais os diagnósticos são para a linha do EX, porque eles realmente começam a entender que eu preciso ter dentro da companhia
parceiros e que compreendam a empresa de uma forma relevante, participativa e decisiva. Então, eu estou falando muito mais, assim, quando o Clóvis já trouxe aqui a questão, né, de uma diferença de clima, né, o Clóvis fez uma introdução, a gente tinha antigamente uma demanda muito grande por pesquisas de clima, e hoje a gente vê que, em termos de leitura do que realmente eu preciso fazer em termos de estratégia para a companhia, está em cima de uma escuta honesta e genuína com as pessoas. Não apenas eu criar um questionário, não apenas eu fazer perguntas e respostas, mas eu sentar com essas pessoas, e por isso eu acredito que na leitura da jornada do funcionário a gente precisa sentar com essas pessoas, desde no corpo diretivo, a alta direção, até a ponta, para que a gente compreenda não só a jornada, mas o quanto que as pessoas estão conectadas com o propósito, né? A gente fala muito também, quando fala de experiência, a gente está falando de propósito da companhia, que muitas vezes entra num bate-papo que fica muito, vamos dizer assim, muito em conceito e não consegue se verificar na prática. Mas, na verdade, o que é a prática de um entendimento, né, em termos de propósito? É as pessoas caminharem conforme aquilo que eu pretendo ser, ou seja, as pessoas estão andando conforme a cultura que eu desejo que se tenha replicado nos valores, no porquê que eu faço o que eu faço e o quanto que as pessoas entendem aquilo de uma forma genuína e transparente. Eu queria falar um pouquinho, Cláudia, antes de me perguntar, né, do que envolve hoje a experiência do funcionário. Tem várias metodologias. Quando a gente fala muito da experiência, a gente não pode deixar de lado 3 pontos e variáveis que impactam. Uma delas é a cultura, como eu já trouxe, e o fit cultural. O ambiente tecnológico, ele impacta muito no sentido de acessibilidade, maturidade tecnológica, ambiente propício para isso e a questão estrutural. Então, assim, que quando eu falo questão estrutural, a gente não só avalia a questão de quanto que ele está adaptado, quanto que é confortável, ergonomicamente falando, está adequado, mas, assim, o quanto que o formato da empresa hoje também condiz com o meu jeito. Não adianta, eu falo em algumas empresas que a gente atende, não adianta eu propor uma estrutura... Oi, agora deu eco. Uma estrutura totalmente inovadora, onde eu me inspiro como uma Google, uma Apple, com um Puff, com uma estrutura super cool, onde os meus processos internos, a gestão, a forma de pensar e o nível de comunicação interna e troca de experiência, ele é totalmente conservador. Então, assim, a gente vê muito estudo e eu acho que, ultimamente, a gente é bombardeado com melhores empresas para se trabalhar, como é que é a estrutura, mas eu acredito muito que não é só um ambiente descontraído, mas um ambiente que faça sentido com o meu jeito de ser. Então, isso tem a ver com o fit cultural, isso tem a ver com a cultura e o DNA daquela organização. Eu trago isso muito porque a gente muitas vezes a gente vai fazer pesquisas, faz essa escuta interna e avalia assim, a empresa se propõe a ser uma empresa inovadora, de tecnologia conectada com o mercado, enquanto atendimento, enquanto jeito de ser. Quando a gente olha para dentro, a gente investiga, os processos são conservadores, as pessoas não têm espaço para criar, existe a perseguição ao erro, as pessoas são punidas frente à criatividade. Então, tu começa a formatar um estilo de ser, hoje, de experiência, que não condiz com o meu jeito de ser na organização, na comunidade, na sociedade com o cliente. Por isso que eu trouxe esse tema DX lá na nossa live sobre CX. Ou seja, eu não tenho como ter uma cultura de CX se a minha experiência interna ela está totalmente desconectada com isso. Se internamente as pessoas não se conversam, se internamente eu não tenho autonomia para criar uma sugestão, eu não tenho autonomia para resolver um problema do cliente. Então, dificilmente eu vou ter uma estratégia aplicada no mercado se internamente eu não funciono como eu estou querendo
me posicionar enquanto reputação, enquanto marca, enquanto atendimento a cliente, né? Eu acho que cada vez mais esse olhar para fora, ele está muito valorizado quando a gente olha para dentro. Certo. Fernanda, eu queria trazer uma questão que é a seguinte. Durante muito tempo, eu te confesso assim, que dividi essa questão com vários outros profissionais de recursos humanos, principalmente, sei lá, uma ambivalência no sentido de pensar quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, certo? A gente vê assim, nessas avaliações das grandes empresas para trabalhar, as melhores empresas em políticas de RH, Great Place to Work e outros mecanismos, as melhores da Exame, as melhores empresas para mulheres, etc, etc, etc. Empresas grandes, né, que têm mais capital, são em mega multinacionais, obviamente que conseguem construir um aparato, né, não só naquele ambiente descolado, Google, Puff, etc., mas também em termos de benefícios, vantagens, né? Então, a dicotomia fica sempre nessa posição, né? A empresa é rica e consegue ter pessoas altamente engajadas e isso gera uma jornada diferente, né? Ou as pessoas se engajam e transformam aquela empresa numa empresa rica? Porque, no final das contas, o que importa é ter uma métrica de avaliação de resultado. Se você vai implementar um determinado movimento de EX, né? Ou de qualificação do nosso modelo de Employee Experience, cuidando da jornada do cliente, você tem que avaliar essa jornada do cliente interno, não é isso? É o cliente interno. Então, como é que você entende hoje, dentro do conceito do EX, como é que se constrói as métricas de avaliação do resultado das próprias pessoas? Tem ligação direta entre construir EX e construir resultados? Há uma ligação disso? O que eu gosto sempre de falar quando eu falo, eu converso sobre pesquisa, quando me perguntam sobre pesquisa interno, né? Que é um tema, a leitura das pessoas na companhia me encanta e eu verifico isso na prática. Depois eu vou trazer alguns números, o quanto que isso na prática dá resultado. Não é um papo filosófico romântico, quero medir a felicidade, quero saber a experiência das pessoas. Não há problema nenhum, não é demérito dizer que eu estou fazendo isso para ter resultado e engajamento. Ponto. A gente não faz nenhuma ação hoje olhando de outra forma que não seja para isso. Eu acho que, como colaborador, a gente tem que ser transparente. A gente não precisa criar um cenário de vender uma imagem, de ser uma empresa super preocupada com a experiência, porque eu quero as pessoas felizes. Não, eu quero realmente as pessoas engajadas, conectadas e contribuindo com a minha estratégia. Então, hoje, o que a gente tem de métricas, né, quando a gente começa a avaliar as pesquisas internas? Tem o clima organizacional, o NPS, quando a gente trabalha, é um indicador, sim, de EX. O NPS, ele tem essa leitura mais de tracking, de monitoramento, né, onde eu consigo modular minhas ações e testá-las e verificar esse retorno. A gente tem todas as leituras, estudos de FIB, né, o índice de eficiência, o índice de engajamento. Eu acredito muito nessa leitura dos últimos anos do Employer Experience. Eu acho que, em termos de resultado para a companhia a médio e longo prazo, ele tende a ser maior, né? Em termos de entrega, em termos de imagem, em termos de resultado, menos turnover, uma coisa super importante, a gente tem menos pessoas saindo porque não estão conectadas, porque fizeram um onboarding mal feito. E quando eu falo do EX, a gente não falou ainda do tema, que é do EB, do Employer Branding, né? Quando eu vou contratar essa pessoa para que o meu EX faça sentido e que essa experiência seja duradoura para a empresa, porque esse é o propósito total da companhia, que eu tenho talentos que realmente se desenvolvam, eu preciso que essa minha captura de talentos no mercado, ele seja muito convincente e conectado com o meu jeito de ser. Então, assim, Employer Branding hoje é a capacidade de eu criar estratégias como marca empregadora. Então, onde é que eu estou nos canais? As empresas realmente estão me indicando para essa vaga. Eu sou bem falado. Então, a gente tem hoje indicadores que não são avaliados somente em termos internos, mas também hoje em como estamos no mercado enquanto marca empregadora. O quanto que falam mal dessa empresa, o como que eu estou conectado nas redes e plataformas,
o quanto que as pessoas indicam, o quanto que eu tenho os grupos que realmente vão falar bem de mim. Na verdade, falando um pouquinho da métrica do Employee Experience, tá? Eu quero trazer um pouquinho aí dos indicadores, mas a gente tem alguns teóricos e metodologias quando a gente trabalha no diagnóstico do Employee Experience, porque uma coisa é o EX, enquanto o olhar da jornada, outra coisa é eu ter métrica para isso, né? Então, a gente pode ter um olhar sobre que a Global Force e a IBM criaram, que é o Index. Tá? O Index é uma metodologia para avaliar o EX, onde a gente tem ali os indicadores baseados em propósito, realização, felicidade, reconhecimento e vigor. Ou seja, o quanto que existe a disponibilidade, como é que a gente vai traduzir esse vigor? É aquela vontade de fazer a diferença. Eu estou aqui porque eu estou muito mais do que um vínculo calculativo de X que eu vou receber no final do mês, do meu plano de benefício, do meu horário de trabalho, mas eu estou aqui em função de vínculos afetivos. Tá? Isso que a gente tem olhado cada vez mais, que não é o pacote que eu oferto, lógico que o calculativo, se a gente olhar numa pirâmide Maslow, seriam as necessidades primárias, vamos dizer, prioridade, é dever da empresa fornecer isso, mas a gente está num nível hoje de companhias enquanto empregadoras que as pessoas estão com um olhar um pouco mais acima de autorreconhecimento, de realização, de propósito, né? Antigamente eu lia isso, da questão do propósito na companhia, e parecia um tema muito assim, só de livro, mas não, a gente verifica a aplicação disso em termos de resultados reais. Se a gente pegar hoje cases aí de sucesso, a Airbnb, o Facebook, todos eles têm uma estratégia muito focada nas pessoas. E o que é uma frase, eu participo de um grupo que é de EBB, Employer Brand Brasil. É muito legal esse grupo, e o que a gente trabalha ali? It's all about the people, ou seja, é tudo sobre pessoas, ponto. A gente tem que olhar as estratégias que eu vou conectá-las ao meu negócio, e eu preciso cavar um vínculo muito mais afetivo do que o calculativo, por mais que isso às vezes possa me movimentar. E eu não estou falando isso em alto escalão, eu estou falando em indústria também, porque a gente pensa às vezes, esse papo de EX, ele está muito mais conectado a um pessoal mais estratégico, pessoal mais corporativo. Não, a gente está falando na ponta, na indústria. A gente está falando hoje de gerações em termos de força de trabalho diferente de antigamente. A gente está falando de milênios, nós estamos falando de geração X. Então, assim, o que se busca hoje é muito diferente de um baby boomers, né, da época lá dos anos 60, que eu conseguia dividir aqui, ó, da 1h30 até as 5h30 eu vou trabalhar, depois eu vou para minha casa, eu consigo separar em caixinhas. Não, a gente passou daquela fase que era o workaholic, que trabalhava e misturava tudo feito alucinado, e a geração que a gente tem que estar atento agora é para essa geração que vai sim misturar a vida pessoal com a profissional. Eu preciso de uma empresa que faça sentido para a sociedade, que ela tenha sustentabilidade. Essa galera dessa geração mais jovem, ela está muito atenta ao papel que a companhia tem na sociedade. Então, assim, o que ela faz hoje na comunidade? Isso antigamente a gente estudava e parecia algo mais longe. Lembra, Clóvis, nos nossos deltas, a questão social? Quando a gente começou a criar pesquisa de que vamos trabalhar os deltas, estrutura, questões sociais, relacionamento. Hoje, esse delta social, em termos de comunidade, quanto eu atuo na sociedade, ele está muito forte nessa geração, né? As pessoas estão buscando empresas que façam diferença, isso é verdade. A gente escuta no discurso, a gente escuta no indicador. Eu falei demais agora. Bom, Fernanda, super bacana essa questão toda do EB também, né, do Employee Branding, né? Eu até comentei esses dias, pessoal, com a Fernanda, que lá na década de 80, né, quando a gente fazia um pós-graduação em marketing, o cara era visto como um cara diferente, era um nerd, né, um cara ligado a outro mundo, outro escalão. E houve nas minhas épocas lá de faculdade, como professor universitário, uma pergunta, né, o que é realmente marketing? A gente dizia o seguinte, olha, marketing é um conceito aceito lá pela
American Market Association, né? Marketing é o conjunto das ações que a gente faz para facilitar os processos de troca, garantindo a satisfação dos públicos internos e externos, tá? Aí, nos anos 90, ali por 91, a gente publicou um livro sobre endomarketing. Então, o que era endomarketing? Era fazer o próprio marketing para dentro. O conceito do marketing, então, portanto, de facilitar as trocas internas, era de ter um produto que a gente vendesse, aspas, melhor aceito pela comunidade interna, que era a cultura da empresa, os valores da empresa. Isso é uma coisa dos anos 90. Aí surge um conceito novo de Aker, né, que é o tal do branding, ou seja, a marca precisa ter um significado tão forte, mas tão forte que ela gera valor na vida e que o propósito de quem compra tem a ver com a própria vida do cara. Então, quando ele compra uma Harley Davidson, ele está comprando um propósito de vida, né? Quando o sujeito compra uma promessa, né? O EB, o endobranding, assim como o endomarketing, é um avanço do endomarketing, ou seja, o endobranding ele extrapola de dentro para fora da própria companhia pelo que você está trazendo, pela reputação da empresa no mercado também, pelo significado na própria sociedade. As pesquisas de EX, elas têm trazido isso, pessoas a partir de um projeto de jornada que vai desde trazer o nosso público interno para dentro da companhia, a integração, as pessoas passam a ter um endobranding, ou seja, a marca passa a fazer um significado paralelo na própria existência do sujeito. Isso tem alguma métrica que meta isso? Tem isso? O que a gente, quando a gente fala do employer brand, a gente está falando de toda uma estratégia, e não é conceito, as pessoas, hoje os consultores e as empresas, né, que estudam sobre isso, a gente tem hoje institutos, hoje consultorias mundiais só focado em employer branding, que é um pouco diferente do endomarketing, né? A gente trabalha o endomarketing em termos de canais e ferramental interno pós a entrada do funcionário na companhia. O employer brand é tão específico que ele trabalha o candidato, ou seja, quais são as ferramentas e a estratégia, e não é só ferramenta, quando a gente fala ferramenta está errado, ou seja, é uma estratégia que eu adoto para buscar e reter talentos. Claro que isso acaba se dissolvendo para as ações depois de endomarketing dentro da companhia, mas o employer brand está falando de todos os meus pontos de contato. A minha atração no mercado, o meu índice de indicação, o meu EVP, tá? O que é o EVP que falam muito? Se a gente está falando em EX, a gente está falando em EB e EVP. Employer Valuation Proposition. O que é essa? É a proposta de valor para o meu funcionário. Eu estou, sim, ofertando as questões como eu trouxe, que eu chamo de vínculo calculativo, tá? Mas qual é a minha proposta? O que eu estou fazendo de diferente? Por que as pessoas me escolheram? Esse faz parte do EVP. Por que as pessoas saem daqui? E por que as pessoas ficam? Então, a construção do EVP é um indicador importante para que eu possa atrair talentos e manter talentos. Então, essa proposta de valor do EVP, ela tem que ser fiel e honesta com as pessoas, ou seja, ela precisa ser real. Eu não posso ter uma proposta de valor totalmente diferente no meu employer branding e quando a pessoa começa a jornada dela dentro da companhia, aquilo não se materializa. O custo que eu tenho de perda de pessoas e recolocação, ele é gigantesco. Pensa numa indústria, pensa numa grande companhia que a gente atende. A gente atende aí empresas de calçados e a própria, como tu trouxe, a Nike é um nosso case aí de sucesso. A gente está falando aí de 15, 20 mil pessoas dentro da companhia. Então, a gente não tem uma estratégia de EB captando as pessoas corretas para a posição, o custo que eu tenho para operar isso ele é muito intenso. Por isso que hoje existe cada vez mais essa especialidade, essa estratégia de EB. E também o custo de perder um grande talento, né? Pega o caso da Cassiane, que representa um gigante escritório de advocacia, né? Não é só perder o colaborador, é perder toda a história, né? Perder todo o background, perder até por vezes a carteira de clientes, né? Ele arrasta a história toda. Fernando, eu queria que tu trouxesse um pouquinho mais essa questão toda do fit cultural, né? O que é isso? Eu anotei aqui, fit cultural. O que você quer dizer com fit cultural? É ter uma cultura fitness? Vamos...
O fit cultural. Quando a gente fala em fit cultural, é bem como o termo traz, ou seja, o quanto que o quanto que conecta aquela, e eu trouxe agora um pouquinho na outra resposta, o quanto que aquele candidato, aquela pessoa, ela está conectada com o meu jeito de ser. Então, e tem a ver também com o cargo e a responsabilidade que eu vou ter dentro da companhia. Exemplo, o fit cultural. Eu sou uma empresa, por exemplo, eu gosto sempre de trazer inovação, que eu acho que é a leitura mais prática disso. Ou seja, eu sou uma empresa onde a inovação, a criatividade, o pensamento disruptivo, a mudança de mindset tem que ser muito alta, o nível de resiliência tem que ser super significativo. E aí eu começo a contratar pessoas onde é um perfil conservador, eu não estou falando de idade, estou falando do jeito de pensar. Eu tenho um processo muito operacional, eu penso de uma forma muito fechada. Esse fit não vai acontecer. Ele pode ser um super talento, mas ele não vai bater. Então, é um encontro ideal do meu jeito de ser, por isso que o EVP é importante. Eu não vou ter um fit cultural se eu não tiver essa proposta de valor muito clara e a cultura da empresa muito clara, com aquele candidato, aquela pessoa que vai ocupar aquela vaga. Então, o fit, se eu tenho um fit cultural que funciona, certamente aquela pessoa ela vai se manter por mais tempo. Eu vou criar alianças mais fortes com aquele talento. E, lógico, de novo, lá no princípio que a gente trouxe, eu vou ter mais resultado, né? A gente faz isso de novo. Eu preciso ter pessoas conectadas com a minha estratégia. Certo. Uma pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, Fernanda. Vamos imaginar o seguinte, uma empresa, ela tem um amplo projeto estruturado de EX, de EB e de EVP. Tudo, né? É uma sopa de letrinhas esse negócio. Estruturadinhos, certo? E, eventualmente, a gente vê uma situação agora de pandemia, a empresa começa a perder resultados, etc, etc, etc. E tem que botar a gente para a rua. I'm sorry, tá? Faz parte do contexto competitivo, a empresa está num cenário, está mudando, talvez, o seu modelo de negócio, enfim. Ela, com esses projetos todos que visam trazer a reputação, engajamento, comprometimento, trazer o fit da cultura da própria empresa para com o colaborador, esse movimento todo é um movimento que exigiu investimento e chega nesse momento, putz, eu não tenho o que fazer, vou ter que fazer vamos chamar, essa demissão de alguns talentos em detrimento de salvar os que ficam, perfeito? A empresa com todo esse aparato não fica refém de não poder fazer isso, porque o receio que eu percebo muitas vezes da empresa assim, pô, e agora então que eu sou classificado como uma empresa moderna, eu tenho uma estrutura de EX, já não tem mais nenhum departamento pessoal, já virou de RH, DHO, e os nomes vão mudando, né? Agora o cara tem um CFO de EVP, quer dizer, começa a criar toda essa pompa e circunstância, né? E aí eu fico refém de não poder, putz, e agora? Posso demitir? Eu me lembro que a gente, há um tempo atrás, isso há um bocado de tempo atrás, eu acho que até tu acompanhou isso, muito embora tenha mais de 8 anos aqui, a gente, não sei se você lembra, a Todeskine foi uma companhia que a gente teve 2 anos consecutivos a eleição de melhor empresa do Brasil para se trabalhar. E o seu Farina, muito orgulhoso com isso tudo, foi recebido por caravanas de funcionários do aeroporto de Porto Alegre até Bento Gonçalves, todo mundo, pá, Todeskine, bandeiras a Todeskine, pô, me arrepio até hoje com isso. Quando chegamos em Bento, ele me chamou no canto assim, acabou, nós nunca mais vamos participar disso. Por quê? Porque nós não temos como ganhar 3 vezes, 4 vezes. Daqui um pouquinho começa, ai, credo, caiu o troço. Então vamos sair enquanto a gente está por cima, pelo medo de ficar refém dessa questão toda, de não... Aí as pessoas, muitas vezes nas empresas que a gente vê que são reputadas, como a gente conhece a Apple, o pessoal muitas vezes assim, na Apple não pode ter cobrança, o pau come, e as pessoas têm esse nível de comprometimento com a companhia ainda assim, tá certo? Quer dizer, a empresa com todo esse aparato, ela não pode ficar refém, né, Fernando, também dessa boa imagem, bom mocismo, né? Eu acho que essa estratégia, ela, quando a gente pensa nos processos organizacionais, a gente está falando num pilar que pode nos sustentar qualquer ação, que é a transparência. Tá? Então, eu acho assim, essa leitura desses movimentos, eles vão acontecer. A gente tem feito hoje pesquisas para avaliar esse momento atual,
da saúde das pessoas. Eu acho que a Cassiane, ela trouxe assim, a questão de ansiedade. Realmente ele está muito mais forte, não só pelo medo do desemprego, da situação, mas é um bombardeio de um novo hábito que tu foi obrigado a se adaptar. Então, eu estou me adaptando a tudo de uma forma muito rápida, eu estou tendo que trabalhar e dar conta de tudo. Eu acho que eu não vou chover numa olhada aqui, a gente já discutiu muito sobre isso, mas cada vez mais eu recebo esses estudos do quanto que a ansiedade, esse medo do desemprego, ele é evidente. E o que eu percebo que as empresas estão conseguindo se conectar? É ouvir as pessoas, é dar esses feedbacks constantes. A gente teve 2 casos, até agora eu estava falando com um cliente grande daqui, que já sempre fez pesquisas internas de clima, uma pesquisa com caráter mais pulso, e agora a gente mudou para variar o momento, saúde, contexto, que é uma ferramenta não só para a gente avaliar como estamos nesse momento em relação às pessoas, como é que está o nosso capital intelectual, as pessoas, mas também é um canal de escuta. Então, as pessoas, os resultados que eu tenho visto das pesquisas que eu tenho feito agora nos últimos meses, é de uma leitura muito favorável com a empresa. As pessoas não estão doentes, elas não estão, por mais que a gente veja que tem esse nível mais forte da ansiedade e medo, elas estão conseguindo, dentro daquela realidade, se adaptar, porque a empresa está sendo muito transparente com ela. Ela está usando uma ferramenta para ouvir as pessoas estão tendo espaço para falar. Então, eu acho que a empresa implementar as estratégias cada vez mais forte de employee experience, seja de EB, seja de conexão, não nos torna refém de não poder fazer nenhum movimento. A gente precisa ser transparente do início ao fim, compartilhar estratégia, compartilhar resultado. No início do ano, antes da pandemia, eu visitei uma grande indústria e uma dor da diretora de RH é que não era compartilhado os resultados da companhia. Então, assim, a leitura do board era tão conservadora e por ser um produto de consumo, tinha um medo da estratégia ser compartilhada com o mercado, com o concorrente, que isso não era nem dito para o funcionário. Então, ele trabalhava com uma venda. Então, assim, eu estou cego. Aí eu saí da visita e falei assim, tá, mas fulano, porque ela me trouxe isso, eu não consegui entender direito. Eu pensei que era só para o grande público. Eu assim, como é que foi esse ano? Vermelho, ela, não sei. Mas como assim? Não, eles não publicam. Então, assim, o fato de tu não ser transparente na tua estratégia vai sim ser nociva no momento que eu tiver que fazer essas demissões ou reestruturar a empresa. Certo. Fernanda, tu falou um negócio agora que eu acho que é importante, essa questão do receio de perder a renda, né? De perder o emprego e, consequentemente, perder a forma de manter a família, né? Tem um ditado, não é preconceito meu, tá? Eu vou dizer que foi o Rafael que me inventou essa história para botar na tua culpa, né? essa coisa aí, Rafa. Mas é o seguinte, que o cara é socialista, né, Matheus? Até o momento que ele tem filho para criar, né? Aí ele começa a ficar um pouco mais preocupado com essa história, né, do socialismo. Tu comentou sobre essa diferença entre os baby boomers, geração X, Y, Z. A gente vê que tem uma diferença no comportamento já desde o início, né, desde o recrutamento, etc. Qual é a diferença? A gente tem que ter um censo dentro da companhia para medir qual é a idade média, ou como é que você vai trabalhar o EX para cada público. Isso é uma segmentação por público masculino, feminino, por geração. Como é que se estrutura um projeto desse? Porque se a gente olhar o cliente que a gente tem lá fora da empresa, nem todo cliente é igual, né? Às vezes as demandas são, em grande parte, semelhantes, mas tem as especificidades. Dentro do EX também tem isso? Se faz um censo para entender essa dinâmica das pessoas ou não? Sim. Sim, quando a gente está falando em pessoas, a gente está falando também em particularidades e individualidades, não que a gente vai movimentar toda a nossa estratégia pessoalmente para cada perfil. Mas, sim, a gente vai ter que adequar por grupos de pessoas. E cada vez mais as diferenças não estão por nível hierárquico, não está por tempo de casa, não está por sexo, não está por gênero, por opção. Ele está realmente... por
geração que esse grupo está. Então, quando a gente pega as pessoas com a geração Baby Boomers, o nível de exigências, claro que a minha proposta de valor vai ser a mesma, mas a forma que eu vou me conectar e trazer essa pessoa para a minha estratégia, ele vai ser um pouco diferente. Eu tenho um exemplo muito claro, para mim ficou muito claro num grupo de discussão, em alguns grupos que eu fiz, num cliente em específico, um cliente bastante recorrente nosso e muito querido, não vou citar os nomes, mas nos grupos de discussão a gente começou a verificar, que eu acho que é uma coisa que impacta muito no processo da empresa. Foi um choque de geração muito forte. O que eu tinha lá no discurso? Eu tinha um perfil jovem projetando no pessoal maduro, o pessoal não é acomodado, está aqui há 15, 20 anos, não fez nada, está sempre fazendo a mesma coisa e quer ser reconhecido. Eu não quero ser que nem ele, o nível de inspiração baixíssimo no colega. Do outro lado, quando a gente avaliava os baby boomers, o pessoal mais maduro, qual era a projeção que ele tinha no jovem? Esse jovem também quer tudo para ontem, ele é muito rápido, ele acha que para crescer aqui é só chegar 2 anos que está crescendo, ele tem que sofrer que nem eu sofri aqui para chegar lá na redenção, tem que ficar 10 anos aqui na linha para poder chegar lá no escritório. Então, no discurso, nessa projeção que ficou muito claro, dificilmente as áreas, e aí a gente começa a falar num outro assunto ali, que vai lá no CX, como é que vai funcionar qualquer estratégia minha lá no cliente, se internamente eu não me vejo no outro, eu não vou colaborar, eu projeto só coisa ruim no outro. Então, assim, tinha um choque de geração muito forte lá, que prejudicava o processo interno. Então, a estratégia dessa pesquisa não foi criar ferramentas, não foi eu investir num canal, o meu investimento foi justamente conectar as gerações, ou seja, eu precisei criar ferramentas, momentos, onde eu conseguia juntar as diferentes gerações para o mesmo propósito, eu conseguia me conectar com os diferentes perfis. Então, sim, as pesquisas mostram e a gente escuta muito que existe diferença na forma de eu levar o meu EVP, levar a minha proposta, a minha estratégia, dependendo do público. Fernanda, deixa eu fazer mais uma posição. Quando tu traz essa questão todo do choque de geração, né? Tá chegando essa nova galerinha e tal, tem um choque, uma colisão aqui, evidentemente que, quer dizer, evidentemente não, provavelmente as pessoas que são esses baby boomers, ou os mais antigos de casa, velha guarda, estão em posições de liderança, né? Existe uma leitura do impacto, como a gente vê em clima organizacional, em engajamento, também no Employee Experience, o papel da liderança em catalisar isso? Qual é o papel dos gestores, dos gerentes, supervisores, encarregados, qualquer nível de mando? Quer dizer, ou a gente pressupõe que para ter uma estratégia de EX, a gente tem que ter grupos autodirigidos, completamente soltos? Como é que é essa questão toda do comando, do controle, de dar feedback, de ter indicadores e métricas para trabalhar? Quer dizer, como é que é essa pegada e o papel da liderança nesse aspecto, na tua visão? A liderança é um foco nos estudos e nas leituras que acaba sempre sendo recorrente. Então, assim, em todos os diagnósticos que a gente faz, quando a gente vai brifar com o cliente, pode ser de EX, pode ser de clima, pode ser do NPS, pode ser da felicidade, o que for. O papel da liderança ele é fundamental para a manutenção de qualquer ação que eu queira fazer. Isso, lógico que todo mundo está careca de saber, eu acho que o pessoal que está aqui compartilhando essa live tem bastante conhecimento sobre isso. Agora, o que mais eu vejo como o que é um desafio, mas que nos desconecta da média dos líderes é o nível de inspiração. É difícil da gente conseguir captar na pesquisa o quão inspirador é esse líder, porque quando a gente pergunta isso, eu gosto de fazer só na quali, porque quando a gente pergunta o nível de inspiração da liderança, ele tende a ser, nos indicadores, muito baixo. Só que daí, o que eu vejo quando eu vou explorar um pouquinho mais esse tema? É porque, não que ele seja tecnicamente ruim, mas eu já ouvi relatos. Eu não quero ser que nem esse cara aí que trabalha que nem louco, que não tem tempo para a família, que não tem tempo para ele. Então, ele não me inspira porque ele não é um bom líder, mas porque eu não me vejo nessa vida que ele quer. A gente vê muito em bebida. Eu nunca vou querer ser supervisor. O cara não para nunca. Fernanda, vou fazer aqui o meu, tá tranquilo. Ele não me inspira porque eu acho ele um coitado.
ele trabalha que nem louco, só explora esse cara. Eu não quero, você não vai me inspirar. Então, tem sim a questão da liderança, o papel fundamental para a manutenção de qualquer estratégia. Do EX, muito. Ele é um pilar bastante avaliado na experiência do funcionário, porque a experiência, eu posso ter uma boa estratégia, uma boa EVP, uma boa proposta de jornada do funcionário, mas se o meu líder lá na ponta vai contaminar de uma forma isso, vai por água abaixo. Tu trabalha horrores, isso sabe o quanto que vai para o vinagre qualquer estratégia, que essa liderança não vai aderir. Né? Tu usou um termo há um tempo que eu achei muito legal, que era que a cultura, os ritos, né? A gente falou de ritos, que o rito, ele sempre detonava a cultura organizacional. Então, a gente precisa de lideranças que consigam cultivar ritos que eu quero para a minha cultura. Né? Então, eu acho que tu trouxe o rito, ele acabava sendo o vilão de uma estratégia, aquele rito do hábito ruim, né? Do rito ruim, do hábito ruim, ele acaba sendo muito prejudicial para a estratégia e para a cultura. A expressão que eu acho que eu acho brilhante essa expressão. Eu acho que é do Peter Drucker, tá? Que ele diz assim que a cultura almoça a estratégia no café da manhã. Eu acho sensacional essa. E quem sustenta a própria cultura é a própria liderança, né? Fernanda, eu queria que tu tem condição de trazer um case assim, de como é que a gente monta um projeto de EX, não tem início, meio e fim, tem etapas, quais são os subsistemas que são impactados, isso é classificado como uma leitura convencional de um trabalho que envolve remuneração, integração, treinamento, desenvolvimento. É convencional essa leitura? Como se constrói esse projeto? Né? Ele é um projeto bastante, não digo denso, mas ele é um projeto que a gente precisa envolver todas as linhas de contato da empresa. Então, eu vou fazer uma investigação desde a alta direção até a base. A estratégia do EX, ela vai nascer da minha proposta de valor. Então, se a empresa não tem, a gente vai ter que desenvolver esse EVP dele para que a gente consiga disseminar. Porque o EX, além de ter esse olhar da jornada, ele vai ter um olhar da jornada linkado à minha estratégia. Então, o que é o princípio meio? Enfim, a gente fazer uma leitura da entrada do projeto, que vai ser um diagnóstico. A gente vai ter esse diagnóstico em cima de grupos de discussão, em cima de aplicação de questionário online, por web, WhatsApp, como a gente quiser na plataforma. A gente, com esses dados, vai desenvolver toda a estrutura de EX que a gente quer nas fases de contato, ou seja, os pontos de contato que o funcionário tem na empresa, com todas as áreas, avaliando quais são os pontos de dor, os principais pontos de felicidade, de conexão, onde é que estão, que nem a gente fala ali, os momentos, a hora da verdade, que a gente vê lá com o cliente, no atendimento, que a gente, quando fala de CX, já se quer só atendimento, mas não é, mas é a hora da verdade, tem a hora da verdade interna também. Então, ele é um projeto que tem esse caráter de monitorar. A pesquisa é só uma parte do projeto de EX, mas ele vem com uma proposta de monitoramento e um trabalho contínuo. Tanto é que hoje, nessas grandes companhias, Facebook, o Airbnb, todos esses, eles têm hoje áreas de EX. Eles têm uma área EX separada da área de B para olhar funcionário. Então, assim, ele é uma estratégia que, em termos de diagnóstico, tem princípio, meio e fim, ele é muito rápido de fazer, eu acho que no sentido do diagnóstico, lógico, não na implementação da estratégia, mas cada vez mais a gente precisa, em pesquisas, né, Clóvis, respostas rápidas. Então, eu não posso ter a pretensão de querer fazer um estudo muito, vamos lá, duradouro para ter o diagnóstico. Ele tem que ser também, tem um nível de agilidade, onde a gente tem que adequar a demanda, ter uma leitura fiel, mas que eu também consiga ser bastante ágil para gerar as ações necessárias. Eu tornar as pessoas mais engajadas com o meu negócio. Eu quero trazer um pouquinho, Cláudio, não sei se tu vai me perguntar, não sei como é que a gente está de tempo, acho que está quase lá, mas eu queria trazer um pouquinho de dados, tá? Que eu acho que para que a gente consiga aqui com os nossos participantes entender que não é um papo só bacana, porque esse assunto realmente me encanta, eu acho que faz
todo o sentido, eu acho que cada vez mais existe essa discussão, mas eu quero trazer um dado da People Insights, que é uma plataforma, tá, de análise de força do trabalho. People Insights. Você pode entrar e vai ter ali, é uma plataforma gigantesca que monitora todos os dados de serviços relacionados à força de trabalho. Então, tanto produto, serviço, consumo B2B, B2C. O que apareceu nessa pesquisa, nessa plataforma, tá? As empresas que têm essa leitura mais focada no funcionário, que a gente tem um EX, que os dados mostraram? Que a empresa cresceu 2,5% mais, lucrou 2 vezes mais o seu resultado líquido, 62% menos acidente de trabalho, 50% menos falta, 40% menos rotatividade, o NPS, o Employer Net Promoter Score, aumentou em 24%, aumentou 18% a produtividade e 12% de consumidor mais fiel. Então, esses dados aqui não vêm só vamos dizer, incrementar o que a gente já vê na prática aqui na ciência, enquanto os nossos clientes, mas esse dado, como ele envolve estatísticas mundiais de força de trabalho, ele é um dado muito rico, que é focado no EX. Então, a gente vê o retorno que tem essa estratégia, não é método, é estratégia, para o negócio, né? Então, grandes empresas, todas, né, que a gente vê aí, grandes cases, Hyatt, as de hotéis, né, que agora, claro, cai um pouco mais, Face, Airbnb, Amazon, Apple, todas essas têm um olhar muito sério para isso, né? Eu quero usar o termo seriedade, ou seja, eu estou trabalhando com essa informação de forma séria e aplicável, tá? Estratégica e aplicável. Perfeito. Fernanda, eu acho que foi uma aula, um tremendo aprendizado. Eu te confesso que para mim aqui ficou muito claro que não é um método, né? É uma estratégia, né? Ou seja, focar a companhia. A gente brinca muito aqui, né? Dizendo aquela expressão alconiana aqui, né? All about of money. Tudo é sobre dinheiro. E aí tu traz aqui o all about of people. É isso aí, quer dizer, pessoas é que vão fazer o resultado, pessoas é que constroem o resultado através de uma estratégia de EX que está provando pelos indicadores e que tem um impacto direto em métricas concretas de resultado. Não fosse assim, não faria sentido, evidentemente, né? Fê, vamos encaminhando já, nós já estamos aqui às 20 horas, tínhamos uma horinha de bate-papo, né? Foi muito rico. Eu queria que tu trouxesse também um pouquinho do Next Núcleo, né? Que é um núcleo que tu está desenvolvendo de profissionais para o debate aqui. O que é esse núcleo de EX, né? O Next Núcleo, e já dá o teu encaminhamento aqui do nosso bate-papo sobre o EX. Manda lá, por favor. Isso. Então, o que a gente tem visto, né? Eu acho que cada vez mais nós somos bombardeados por informações, e eu acho que a gente tem que aproveitar essa onda aí de troca e compartilhamento, né? Cada vez mais a gente vê assuntos sendo compartilhados, cada vez mais, que nem esse dado que eu trouxe, ele está disponível para qualquer organização. Eu acho que não existe mais detenção de dados, né? Aquilo não é a minha informação. Eu recebo, acho que diariamente, Clóvis, acho que o pessoal que está aqui também, uns 3, 4 relatórios, seja de pesquisas internas, estudos internos, a tendência, como é que vai ser essas pessoas no futuro. E dava outro papo aqui, que eu tenho, assim, a quantidade de informação que a gente tem desse novo perfil das pessoas lá na frente. Então, essa comunidade, ela nasce para que a gente possa compartilhar. Como inspiração, o Employer, o EBB, o Employer Branding Brasil, que faço parte dessas discussões, e é uma comunidade com podcast, então é super rico, porque são pessoas de diferentes áreas, diferentes frentes, diferentes negócios, contribuindo com informação. Então, vai ser um formato da gente discutir, a gente vai formatar aí, se vai ser semanal, a cada 15 dias, um grupo de trabalho e de leitura, de aperfeiçoamento de insights, tá? Focado no interno, tá? A gente tem o grupo que vai ser formado, encaminhado
via diferentes canais hoje, as plataformas que a gente trabalha, mas eu acho que o mais importante é a gente ter diferentes frentes, diferentes especialistas. O quanto que é rico hoje tu ouvir, por exemplo, nesse momento, a leitura de um estrategista, de um antropólogo, de um comercial, né? Então, assim, esse compartilhamento de visão, de experiência, dá uma riqueza até das tendências que a gente vai ter que estar muito atento desse perfil de funcionário, né? Acho que a gente tem muito estudo, e é isso que eu tenho a pretensão de fazer, a gente tem muito estudo de novos hábitos do consumidor, desse nosso cliente. Mas qual é a tendência hoje para o meu funcionário, para o meu capital humano, para a minha força de trabalho, que é, né, hoje o que faz a diferença dentro da companhia, essa minha força de trabalho bruto. Então, como é que eu queria fechar, né? Eu sou pesquisadora, amo escutar as pessoas. Eu acho que um tempo atrás eu falei com uma jornalista e ela queria falar como é que eu posso falar de ti e tal, assim, era no happy hour da Band, acho que eu nem te falei, Cláudio, que eu tenho vergonha dessas coisas, tá? Mas daí ela, assim, como é que... Eu não falei para ninguém, porque isso aqui me deixa um pouco desconfortável. E aí, como é que eu te apresento? Eu escuto pessoas. Então, ela, assim, ao invés de já aquele portfólio psicóloga, pós-graduada nisso, blá, 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 o meu negócio é escutar a pessoa, traduzir a escuta de uma forma honesta, genuína, prática e aplicável, né? Não escutar de forma romântica, mas o quanto que eu consigo transformar informação em ação e resultado para a companhia. Então, a gente mede e cria indicadores para que a gente consiga munir o cliente da melhor forma que eu vou conseguir ter as pessoas aderentes e com resultado maior lá na ponta, com o meu cliente final. Né? E tendo uma experiência aí, não digo só feliz, mas eu digo uma experiência engajada com o meu negócio. Perfeito. Ferzinha, muito obrigado, querida, pela tua ajuda. Escutadora, não, ela também, vocês viram, né, gente? Ela não só escuta, né? Ela é faladora também, né? Então, é um pitbull, essa mina. Fernanda, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente, tá? Esteja certa de que contribuiu muito para todo mundo, e eu estendo o convite, né? Você é um dos primeiros a perus nesse lance do Next Núcleo. Estou junto contigo, vamos construir esse núcleo aí para debater esse assunto tão importante como o EX, tá certo? Eu queria trazer, tu estava falando, eu me lembrei de uma frase do Simon Sinek. O Simon Sinek é aquele cara que fez já deve ter visto os TEDs dele, do Circle, tem várias palestras dele na internet, ele é um cara show. Ele diz assim que, alguma coisa desse gênero, assim, 100% dos clientes que temos numa empresa são pessoas, né? E 100% das pessoas que trabalham na empresa são pessoas, ainda não tem 100% de robô, né? Se alguém não entende de gente, não entende de pessoas, não entende de negócio, porque business são pessoas, né? E pessoas têm que ser escutadas, têm que ser administradas e podem ser, hoje a gente viu isso contigo aqui, podem ser alvo de estratégia especificamente transformadora de resultados, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Eu queria saber, nós temos ainda a possibilidade de fazer uma ou duas perguntinhas, não sei se alguém tem alguma pergunta para a Fernanda, senão a gente já encaminha aqui os nossos fechamentos aqui. Vamos lá. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Oi, Clóvis. Eu queria fazer uma... Desculpa, perdão, João. Vai lá, pode ir. Vai lá, Rafael, manda lá. Vai primeiro. Então tá bom. Primeiramente, queria parabenizar a Fernanda, né, por compartilhar conosco aí com certeza ricas aí e sábias informações para a gente utilizar no dia a dia. E aqui na Celbert nós temos um mantra muito forte que para nós que é o seguinte: pessoas felizes entregam resultados extraordinários. Isso é fundamental e a gente realmente busca no dia a dia, em várias das nossas ações, muito focada nas pessoas. Clóvis, né, a Pascal, enfim, as pessoas que estiveram conosco aqui, eu acho que conseguiram presenciar e ver isso bastante forte na questão da nossa cultura, do nosso dia a dia. E nesses últimos dias a gente está discutindo bastante o tema home office,
É um tema aí extremamente em alta, não, nada de novidade, isso, né, isso já é presente em várias das empresas, mas para nós é algo bastante impactante, principalmente para que a gente consiga levar esse aculturamento, esse DNA seu bet, né, no dia a dia das pessoas que estão muitas vezes utilizando lá a sua casa como escritório, né, para estar fazendo atendendo os nossos clientes como nós buscamos. E isso para nós é um grande desafio, né? Como trabalhar o EX, né? Como trabalhar o EB em um formato que a gente não tenha perdas do nosso DNA. Então, assim, é um ponto que eu lido bastante. Até uma vez eu usei um exemplo, falei, é a mesma coisa que eu ter nossos amigos e fazer o happy hour lá, tomar a nossa serva, né, Clóvis? E tudo virtual, cada um na sua casa. Não tem aquele DNA, né, que a gente tem como brasileiro de estar aqui no dia a dia, vivenciando, sentindo os nossos profissionais. Então, para nós, assim, a gente tem discutido muito como levar o EX, como nós trabalharmos essa questão da cultura, e que a gente... e eu estou olhando isso a médio e longo prazo. Talvez a curto seja algo mais simples, mas como manter isso, né? Como trabalhar? Então, esse é um desafio que a gente está discutindo bastante aqui. E aí, Fernando, eu queria só mesmo a tua opinião sobre esse formato. Com certeza já tem experiência de outras empresas. Essa não são ferramentas, são estratégias para a gente conseguir levar esse formato na parte de home office. Eu acredito muito na questão híbrida, né? Home office e empresa. Eu acho que muito isso vai ser uma tendência, a gente fazer essa questão híbrida e não tudo home office, nem tudo empresa. Mas como tem sido esse desafio para outras empresas também? Tem dado bastante certo essas estratégias? Vamos lá, Rafael. Olha, a tua pergunta também eu botaria num grupo para poder discutir, porque é uma dúvida, e eu vou dizer que eu vou contribuir com o que eu tenho percebido, tá? Porque esse novo normal é novo normal para todo mundo, né? Então, é um desafio, esse teu discurso, de forma, esse anseio hoje, ele está distribuído em todas as empresas que a gente vai, e por isso que eles estão se utilizando muito da ferramenta. A gente tem visto os nossos clientes, quando a gente está aplicando agora o estudo para avaliar o remoto e a aderência, a gente está vendo que, em média, 60% a 70% tende a decidir pelo formato remoto. A gente tem uma tendência grande das pessoas, se a empresa vier a dar essa opção, que nem você falou, híbrida, né? Remoto e presencial, a gente tem um grande volume que está optando, sim, por fazer o trabalho remoto. Quais são as estratégias hoje que eu vejo para que a gente consiga, né? E isso eu estou dizendo aqui bem como discussão e desafios. Eu acho que a questão da gente cada vez manter mais essa rotina que a gente tinha também dentro da companhia como um ponto importante. Exemplo, se eu tinha as reuniões todos os dias 5 da tarde, eu vou ter que manter alguns ritos meus, mesmo de forma online, mesmo de forma remota, mesmo de forma home office, e até porque eu estou vendo muita empresa conseguindo vamos dizer, se ressignificar de um jeito que ela nunca pensou. Exemplo, eu vejo empresas contratando pessoas que estão lá do outro lado do país ou do mundo, que antes eu não poderia fazer, porque era inviável, ele não ia vir para cá com toda a família. Hoje pode. Então, o que eu tenho visto? A questão da gente, esse novo normal, como é novo normal, já é real, ele é uma oportunidade maravilhosa para a gente agregar talentos. A gente vai ter que, sim, o que eu penso, se nós temos uma cultura já, um ferramental muito forte em termos de comunicação, eu acho que a gente vai ter que se ter um aporte muito grande. Depois o Clóvis pode contribuir aí com a experiência dele, mas eu acho que se a gente tiver esse lado, o outro lado, com um suporte muito forte da comunicação e dessa aproximação, mesmo que online, porque hoje, né, tu trouxe o exemplo pessoal também, né, o quanto que a gente está fazendo reuniões, sala de aula, e está ressignificando a própria hoje, quando a gente pensa consultórios médicos, né, serviço de banco, as pessoas estão utilizando hoje atendimentos com médico, às vezes até num volume muito maior. Quando é que se pensou que eu ia fazer uma terapia online? Nunca.
né? Então, só que eu vou te dizer, há 6 meses atrás, eu diria que a pessoa vai sentir a vontade para falar, ou eu vou conseguir ficar à vontade para falar com o meu chefe e ele me passar um feedback ou dar real para ele, ou vou ter que esperar sentar presencialmente com ele para conversar. Então, esse formato, esse é um desafio que tu traz e que é tema de todos os clientes. Tanto é que quando a gente vai fazer a pesquisa, vem justamente isso. Eu quero uma pesquisa que me traga o que eu tenho que fazer para que o meu X e que as pessoas continuem conectadas. A pesquisa por si só não tem essa mágica, né? Quem me dera conseguir, só com a pesquisa já ter o engajamento. Tem cliente que nos contrata assim, não, quero fazer pesquisa de engajamento, legal. Aí quando tu começa a abrir fala, começa a achar que a pesquisa vai tornar as pessoas engajadas, só pelo fato de ouvi-las, né? Então, o que eu entendo, Rafael? Eu acho que se a gente conseguir ter uma liderança forte, mantendo as rotinas, eu acho que a gente vai ser um pouco mais custoso e talvez uma energia maior para eu disseminar e manter essa minha reputação, essa minha estratégia via os canais, tá? Mas eu vou te dizer que esse teu anseio, ele tem sido hoje a pauta de todos os nossos clientes, né? Pode contribuir, Clóvis, também aí com o Rafael, o que a gente tem visto aí em termos, eu acho que reforça muito o papel do líder nesse contexto, né? Quando a gente fala em questões remotas, em manter X remoto. Eu acho que só para complementar, Fernando, tu já respondeu tudo, mas é só a gente entender que não é... O João Nunes está aqui com a gente também na plateia, um grande consultor do nosso time também. Ele traz isso, não é tentar replicar em casa o ambiente do escritório, né? É manter os ritos, né? É manter a mesma cultura. Eu acho que é um senhor desafio, Rafael, mas eu acho que a gente tem que construir uma estratégia para isso, né? Quer dizer, de manter esse contato frequente e tal. O pessoal tem trazido muito essa conotação de que no low-touch economy, nessa economia de pouco contato, nós vamos ter que aumentar a frequência. Talvez antes aquilo que a Fernanda está trazendo, que a gente conversava com as pessoas, ou fazia uma reunião a cada 3 meses, talvez agora nós vamos ter que fazer mais rápido. Agora, de uma maneira geral, o que eu tenho ouvido, ao menos, de todos os executivos, é que a carga de trabalho tem sido maior, certo? Eles estão tendo mais produtividade e alguns já estão me dizendo assim, antes eu era um workaholic e agora eu sou um workalover, né? Porque a empresa também ela passa a ter mais significado na vida do cara, ele entende que está no momento de contribuir também com a própria empresa. Então, eu acho que é um momento de aproveitar essa circunstância e construir uma estratégia que mude a comunicação, que mude a frequência dos ritos, que mude o feedback, que mude, né? Mas eu acho que a frequência de contato talvez tenha que ser mais intensa, tá certo? Eu acho que é por aí. O Matheus Ritzel, queria comentar alguma coisa, Matheus? Manda lá, velho. Tá legal. Não, só queria referendar até o que a Fernanda colocou, né, na live, que basicamente, assim, o que eu pude observar, né, na minha jornada profissional, né, os melhores resultados, né, que a gente conseguiu obter junto às equipes é justamente onde havia engajamento, né, onde havia engajamento, né, e onde havia a coerência da institucionalização da macroestratégia para a execução, né? Então, assim, é justamente isso. Então, quando a equipe enxergava na cultura desse engajamento, tá, que foi institucionalizado, algo a ver com ela. Aí as coisas realmente fluíam e numa velocidade assim assustadora do ponto de vista de resultado, né? Então, sem sombra de dúvida, as experiências que eu tive em resultado, onde esse ambiente ele foi muito efervescente, principalmente no Volare lá, né? No pico do negócio, isso foi muito flagrante, né? Na Xerox, né? Também muito, né? E o que eu pude observar também, assim, o que eu estou observando nesse novo normal, né? Existe também hoje uma cultura, né, do bem, né? A live do bem, todo mundo fala, o cara é do bem, o cara é do bem, mas assim, eu vejo assim, o que é ser do bem, né? Começa por aí, né? Então, existe também um pouco de mito, né? De algo que não foi esclarecido, o que é o bem, né? Junto digamos assim, a esse formato de conceito pós-moderno, né? Da cultura do business, né? Então, porra, para mim, o bem tá muito ligado ao John Miller, né? O capitão, o líder capitão do resgate do soldado Ryan, né? Então, assim, aquele cara que realmente
o soldado que via no capitão, tá, o espelho da sua imagem, aquilo que ele queria ser, que é justamente o que a Fernanda colocou, né? Isso é uma coisa que transcende o tempo, né? Isso transcende o tempo, né? Isso eu acho que essa verdade, tá, que é a verdade da liderança, tá, ela falta hoje. Existe muito a plástica, existe muita, digamos assim, uma confusão no entendimento do que é do bem, né? Quer dizer, falar a verdade, tá? Liderar no discurso e na prática, na coerência entre o discurso, a estratégia, o discurso e a prática, acho que é o grande desafio, né? Isso tem que estar conectado com todas as gerações, né? E é isso que também a Fernanda colocou. Então, só para ratificar, né, digamos assim, algo que eu identifiquei, né, de uma forma bem inteligente, que a Fernanda colocou, muito mais clara do que eu estou colocando, né? Mas muito verdadeiro, achei muito legal. Eu acho que o assunto que está batendo muito, né, Matheus, nesse momento aí do aspas, do bem, é o tal do capitalismo consciente, né? Mas eu acho que tu trouxe a palavra, né, como um grande pós-graduado em filosofia, né, isso, né? De que justamente o bem é a autenticidade, é ser autêntico, é ser verdadeiro, né? Eu acho que a autenticidade que está por trás dessa plástica mascarada, né, de uma intenção maniqueísta de fazer essas coisas X, etc., para ter lucro, aquela figura do chefe, né, aquela cartola preta, aquele capitalismo hostil, eu acho que está sendo substituído por uma vontade de construir propósito, né? E naquele momento da Volare que a gente participou... eu lavei no banheiro essa caixa, por isso. Opa! A Vanessa está vindo para o banheiro ali. Mas é nesse momento ali que a Volare... Ela era uma startup, né? E tem muita gente falando... É um grande desafio a gente pegar uma grande companhia e fazer ela funcionar como uma startup. Pegar um transatlântico e fazer ela virar um jet ski, divertido, engraçado, né? Que troço monolítico, né? E esse é um desafio que, pelo que eu vi hoje com a Fernanda aqui, dá para construir, né, Matheus? É um negócio que dá para construir. Tá certo. Fernanda, faça os teus agradecimentos, os meus já estão dados aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Essa nossa edição do Alcon Talks, daqui a um pouquinho já está lá no canal do YouTube. Quem quiser ver, compartilhar, fica à disposição. Participe depois do núcleo, mande o e-mail. Fernanda, deixa o teu e-mail para o pessoal participar do núcleo, também do NEX, né, o grupo de EX, o núcleo de EX. Quem quiser participar e contribuir com essas reflexões, eu acho que são sempre importantes e bem-vindas. Muito obrigado a todos. Fernanda, está contigo para o fecho aí. Pessoal, então, obrigada. Legal te ouvir, Matheus. Lembro lá de muitos trabalhos que a gente fez para a Volare. Show, legal estar aqui. Muito legal. O pessoal que está aí, Rafael, todo mundo contribuiu. Eu agradeço. Desculpa se em algum momento fiquei muito repetitiva. Eu, particularmente, para mim é sempre um desafio, por mais que eu ame falar, eu disse, eu gosto de escutar, e lógico falar, não me pede para falar de pesquisa, de EX, CX, o que está acontecendo, porque como, vamos dizer, pesquisadora, mas também como consumidora, eu sou bombardeada de informação que nem todo mundo, eu estou assim numa sede, eu não sei como é que são vocês, mas eu saio para correr, eu boto podcast, boto vídeo, eu boto live, eu quero ouvir tudo. Então, assim, vocês estarem aqui hoje, né, doando o seu tempo em tantas opções que a gente tem, até estar com a família hoje, agora. E ontem eu cheguei em casa e meu marido está falando, mas assim, que horas que você vai ficar com a gente? Não, mas eu perguntei que horas que eu vou estudar. Eu comecei a ler, eu não sei o que me deu agora nessa pandemia, que eu não paro de ler tudo que é livro, tudo que é... Agora eu estou lendo, o Clóvis compartilhou um livro bárbaro da Apple lá, o fundador da Apple, ai meu Deus. Steve Jobs. Steve Jobs, meu Deus, ai, tô louca, eu estava lendo outra matéria aqui. Então, assim, eu queria trouxe esses exemplos, mas só para agradecer a vocês, tá? Que eu sei que é um tempo precioso, às 8 da noite a gente está aqui. Fiquei muito à vontade também com vocês, olhando os rostos que eu gosto de ver, acho que as lives aí nos limitam, às vezes, de não ver as pessoas. Eu estava falando hoje como é legal fazer reunião e ver pessoas, então, agradeço muito, não me esticando aqui, agradeço todo mundo, espero que a gente possa fazer outros momentos com outras perguntas sempre fazem a gente refletir, oxigenar as ideias. Tá? Um abraço para todo mundo. A gente já fez uma live sobre o
o CX, hoje sobre o EX. Matheus, a gente podia fazer uma da nossa época, a CBX, aquela moto da Honda, lembra aquelas motos antigas? Uma live, hein, Rafa? Uma live sobre as motos CBX. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Nos vemos no próximo aí, vocês serão convidados aí. Muito obrigado pelo prestígio. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite a todos, pessoal. Boa Tchau, tchau. noite, gente.